Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA do Ponto Geek, curadoria de notícias por Gordo Geek. E hoje é 02 de junho de 2025. Esta é a edição das 10 horas. Vamos ver o que temos nessa edição? Olha, tem bastante coisa, hein? IA, hardware novo, até o futuro da computação. É verdade, tem muita coisa boa. Vamos começar então com Samsung e Perplexity AI. A fonte é o TechCrunch. Parece que a Samsung tá, assim, bem pertinho de investir uma grana boa na startup, né? Sim, tá quase lá. E não é só o investimento, o dinheiro em si. O papo é de pré-instalar o aplicativo da Perplexity, sabe, nos celulares Galaxy. Ah, direto de fábrica? Isso. E mais, integrar a busca deles no navegador padrão do celular. A ideia, pelo visto, é dar um gás no Bixby, ao assistente da Samsung, usando a tecnologia da Perplexity. Interessante dar uma turbinada no Bixby. E essa Perplexity tá valendo quanto? Então, eles estão buscando levantar $500 bilhão, 500 milhões. A avaliação da empresa está em 14 bilhões. É muita grana. Nossa, $500 bilhão. É uma aposta em tanto. E a concorrência, tá de olho nisso também? Com certeza, tá? A Apple andou sondando, a Motorola também. Aliás, a Motorola até já anunciou uma parceria com a Perplexity. Ah, já? Já. Isso mostra que essa coisa de busca com o IA direto no celular vai ser o próximo grande campo de batalha entre as gigantes, viu? Faz sentido. Agora, mudando um pouco de assunto, mas ainda falando de gigantes tech, o TechRadar trouxe uma notícia sobre a Microsoft lá na Rússia. Sim, a Microsoft Rush LLC. Essa mesma. É uma subsidiária importante deles lá, né? E parece que eles sinalizaram que pretendem declarar falência. Saiu no registro oficial russo, o tal FedResurs. Isso é um reflexo direto da situação geopolítica, né? A Microsoft já vinha, diminuindo a operação na Rússia desde o início da invasão da Ucrânia lá em 2022. Por causa das sanções e tudo mais. Exato. Sanções, ambiente econômico complicado. E não é um caso isolado, não. Outras multinacionais grandes, tipo o Google, também seguiram por esse caminho na Rússia. Muitas vezes depois de terem contas bancárias bloqueadas por lá. Complicado. Mostra como esses negócios globais ficam meio reféns dessas tensões políticas, né? Totalmente. É um risco do negócio globalizado. Agora, vamos para algo que, olha, parece coisa de filme de ficção científica. Interfaces cérebro-computador. A Wired falou da Paradromics. Ah, sim. A rival da Neuralink. Isso. Eles testaram com sucesso o implante deles, o Connexus, em um ser humano. Foi um teste rápido, só 10 minutos, durante uma cirurgia de epilepsia, mas funcionou. É um avanço importante. E o objetivo deles é muito nobre, né? É ajudar pessoas com paralisia severa. Pense em quem tem ELA, esclerose lateral amiotrófica, ou sequelas de AVC, lesão medular. Nossa, sim. A ideia é que o Connexus consiga traduzir os sinais do cérebro da pessoa em fala, em texto, ou até mesmo em controle de cursor de computador. Devolver a comunicação. Que incrível! E como funciona esse implante? Ele tem tipo 420 microagulhas. São eletrodos minúsculos que captam nos sinais neurais. E eles já estão com planos para um ensaio clínico mais longo, de longa duração mesmo, ainda este ano. É uma tecnologia muito promissora. Realmente. Devolver a voz para quem perdeu é fantástico. Falando em tecnologia que avança rápido, a IA, né? A adoção está num ritmo que, francamente, impressiona. É verdade. Dizendo que a velocidade é sem precedentes, supera o boom do mobile, das redes sociais, da nuvem. Os números falam por si, né? O ChatGPT, por exemplo, bateu 800 milhões de usuários em 17 meses. É muita gente muito rápido. 17 meses? Caramba! E tem outro dado interessante. O custo de usar a IA no dia a dia, o que a gente chama de inferência, que é basicamente rodar o modelo para ele te dar uma resposta, esse custo caiu 99% em 2 anos. 99%? Uau! Isso facilita muito o acesso, imagino. Demais. Democratiza o uso. Por outro lado, treinar esses modelos gigantes de IA, aí a história é outra. O custo ainda é absurdo, coisa de $1 bilhão para treinar um modelo top. 1 bilhão? Nossa senhora, é muito dinheiro. E a concorrência nesse meio deve estar acirrada, tá pegando fogo. Modelos open source, aqueles de código aberto, estão evoluindo muito rápido.
Os modelos chineses também estão vindo com força. E claro, Google com os chips TPU deles, Amazon com o Trainium, todo mundo na briga. E o retorno financeiro disso tudo, já tá claro? Então, essa ainda é a grande pergunta, sabe? Como transformar todo esse avanço tecnológico incrível em lucro que seja sustentável a longo prazo? Ainda é um pouco incerto. Entendi. E como as pessoas estão usando essas IAs? O TechRadar trouxe um comentário do Sam Altman, lá da OpenAI. Ele disse que a geração Z usa o ChatGPT até para tomar decisões de vida. É curioso isso, né? Parece que cada faixa etária usa de um jeito diferente. A geração Z, mais nova, usa quase como um sistema operacional para a vida. Sistema operacional? Como assim? Tipo, para organizar ideias, planejar coisas, resolver dúvidas do dia a dia. Já a galera dos 20 e 30 anos usa mais como um conselheiro, talvez para carreira, para relacionamentos. E os mais velhos, talvez mais como uma ferramenta de busca super avançada. Interessante essa divisão, mas... Tem riscos, né? Ah, com certeza. Tem o lado bom. É acessível, é privado, pode até ajudar a pessoa a pensar melhor sobre as próprias ideias, o que a gente chama de metacognição. Certo. Mas tem os contras. Falta empatia de verdade, né? É uma máquina. Pode ter vieses vindos dos dados com que foi treinada, pode inventar coisa, dar respostas erradas, as famosas alucinações, e tem o risco da dependência, de parar de pensar por conta própria. Tem que usar com cautela. É uma ferramenta poderosa, mas não substitui o julgamento humano, a intuição. Exatamente. E nem a responsabilidade, né? A decisão final tem que ser da pessoa. Falando em poder, todo esse processamento de IA consome uma quantidade de energia absurda, né? Eu vi na TechRadar Pro um alerta sobre isso. A demanda de energia está dobrando a cada 100 dias. É um crescimento exponencial assustador. Se continuar assim, pode superar a capacidade global de produção de energia. E desafia aquela velha lei de Moore, sabe? Aquela ideia de que o poder de computação dobra a cada 2 anos. A energia não está acompanhando. E qual a saída para isso? Então, a aposta de muita gente é olhar para a biologia. O nosso cérebro, por exemplo, é ridiculamente eficiente, cerca de 10 mil vezes mais eficiente em termos de energia do que as IAs atuais. 10 mil vezes? Nossa! Isso está inspirando áreas como a computação biológica. A ideia é usar DNA sintético, por exemplo, para armazenar dados. A densidade de armazenamento seria gigantesca e para processar informações com muito menos energia. Computação com DNA. Que loucura! É o futuro, talvez. E tem outras frentes também. Computação neuromórfica, que tenta imitar a estrutura dos neurônios. Computação com organoides cerebrais. Até computação fotônica, usando luz em vez de eletricidade. São caminhos promissores, mas ainda estão engatinhando, sabe? Em fase de pesquisa. Fascinante. Mas voltando para o hardware que a gente pode comprar, ou quase. O Tudo Celular trouxe uns rumores quentes sobre o Snapdragon X2 Elite. O novo chip da Qualcomm para notebooks. Via Roland Quant, né? Esse mesmo. Parece que eles já estão testando esses chips e, pasme, com suporte para até 64 GB de RAM, o dobro do X Elite atual. 64 GB, uau! Isso mostra que a Qualcomm está mirando forte no mercado ultra premium de notebooks, para brigar de frente com a Apple e os MacBooks. Com certeza. E tem mais detalhes. Os rumores falam em uma CPU com 18 núcleos. O X Elite atual tem 12. E talvez usem os novos núcleos Orion V3, que são a aposta da Qualcomm para a performance. Falam até em opções SIP, System in Package, já com 48 GB de RAM e 1 TB de armazenamento, tudo junto ali no chip. Nossa, isso é potência para dar e vender. Poderia ir até para desktops, não? Potencialmente sim. Seria uma mudança e tanto. Talvez a gente veja algum anúncio oficial no Snapdragon Summit, que geralmente acontece lá por setembro. Vamos ficar de olho. Com certeza. E ainda no mundo mobile, mas falando de resistência. O Tudo Celular também mostrou o teste daquele celular super fino da Samsung, o Galaxy S25 Edge, aquele de 5,8 milímetros. O Jerry Rig Everven fez o teste de durabilidade. Eu vi esse vídeo. Sempre dá uma agonia ver ele torturando os celulares. Né? E aí, o fininho aguentou o tranco ou quebrou fácil? Olha, surpreendentemente, ele aguentou muito bem.
A tela, que tem Gorilla Glass Ceramic 2, arranhou ali no nível 6-7 da escala Mohs, o que é normal. Ok. E fogo? Resistiu à chama do isqueiro por uns 30 segundos antes da mancha branca aparecer e depois sumir. Também esperado. Mas o teste principal, o de dobra. Aí que o medo bate, né? Um celular tão fino. Pois é. Mas ele sobreviveu. Deu umas estaladas, flexionou bastante, mas não quebrou. Mostrou que apesar do design ultrafino e de alguns sacrifícios tipo bateria menor, sem câmera telefoto, ele não é tão frágil quanto poderia parecer. Ponto para a engenharia da Samsung. Uf, bom saber. Agora vamos para Apple. Notícia via Canaltech. O analista Jeff Poole meio que jogou um balde de água fria nas expectativas para o iPhone 17 base. E o que ele disse? Que a evolução de desempenho pode ser bem modesta. Ele aposta que o iPhone 17 normal virá com o chip A18 e 8 GB de RAM, ou seja, basicamente a mesma configuração esperada para o iPhone 16 deste ano. Ah, entendi. Sem um salto grande de performance no modelo de entrada, então? Pelo visto, não. Segundo ele, o chip A18 usaria a mesma tecnologia de fabricação do A17 Pro atual, a N3E da TSMC. O processo de fabricação mais novo, o N3P, ficaria reservado para o suposto iPhone 17 Air e para os modelos Pro que usariam chips A19 ou A19 Pro. Então as novidades do iPhone 17 base seriam outras. É o que parece. As apostas são em melhorias na tela, talvez finalmente com 120 Hz ProMotion no modelo base, e uma câmera frontal melhor, com 24 megapixels. Uma evolução mais focada em tela e câmera do que em potência bruta de processamento. Faz sentido, talvez para diferenciar mais as linhas. Para fechar rapidinho aqui, atualização do Firefox. O Tecnoblog avisou. Ah, sim. A Mozilla lançou o Firefox 139.0.1. Foi uma atualização meio que emergencial. Problema sério. Era um bug gráfico chato para quem usa a placa de vídeo NVIDIA e tem múltiplos monitores com taxas de atualização diferentes, tipo um monitor de 120 Hz e outro de 60 Hz. Tava dando uns artefatos visuais, uns glitches na tela. Ah, que coisa chata. Pois é. O problema apareceu na versão 139.0, logo depois que eles removeram uma restrição lá do Direct Composition no Windows. Mas enfim, quem estava sofrendo com isso é só atualizar o Firefox para essa versão 139.0.1 que o problema já era. Ótima dica. Bom, acho que cobrimos bastante coisa, hein? Cobrimos sim, bastante novidade. Por essa edição é só. E olha, se você gostou do que ouviu aqui, não esquece, deixe seus comentários, curta e compartilhe. Ajuda a gente a chegar em mais gente. Isso aí. Até a próxima edição. Tchau! Até mais!